Diretamente do estúdio da TV Atualidade, nós estamos aqui mais uma vez com o programa O Bloco, nesta vez numa semana pós-carnaval. Tivemos carnaval há poucos dias e a gente também fez um pouco de, vamos dizer que uma semaninha de folga, aí, uma semana de férias do programa. Acho que cada um estava envolvido aí com as suas atividades e aproveitou uns dias ali para poder descansar. Então, agradeço a presença de todos vocês. Comigo aqui, o doutor Eugênio e o Carrapicho. Está com vocês. Muito bem, é um prazer estar aqui novamente na companhia de ilustres amigos, Jefferson Carrapicho, o Antônio Carlos Cebolinha, e com a direção técnica do Sérgio Fernandes, vamos para mais um programa O Bloco. É isso aí. Também tô bem feliz de poder estar de volta aqui, tirei uns diazinhos aí para descansar. Mas cumprimento aqui, doutor Eugênio, Antônio Carlos, nosso diretor Sérgio Fernandes e a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Estamos aí com mais um programa, então, O Bloco. Assuntos, algumas vezes polêmicos, outras vezes não, mas sempre assuntos que vêm de encontro à nossa comunidade, sempre procurando apresentar, talvez, soluções, enfim... Vários temas aqui a gente tem debatido. E deixar claro que aqui a gente pode falar muita bobagem, até porque se o nosso presidente da República vai para um outro país falar bobagem, colocar inclusive a segurança nacional em risco, por que às vezes a gente aqui num programa não pode falar alguma bobagemzinha? E reafirmou hoje, né? Se pronunciou novamente, reafirmando as palavras dele. Mas eu já de antemão quero pedir escusas aos telespectadores, se caso eu falar alguma bobagem, não é porque eu estou copiando aquele 9 dedos. Tu não está inspirado nele? Não estou inspirado nele. Porque o camarada, eu lembro da época da campanha eleitoral, quando gravemente acusou o ex-presidente de não trabalhar, de que não trabalhava. E durante o ano de 2023, o nosso ilustre presidente da República ele passou mais tempo viajando, mais tempo passeando do que qualquer outra coisa. Eu lembro de um bloco do Zorra Total que dizia: olha o Lula indo, olha o Lula vindo, olha o Lula indo, olha o Lula vindo. E tá de novo, cara. E dessa vez de maneira exagerada. Mas se a gente pegar os vídeos da campanha eleitoral, de tudo que ele falava e comparar com tudo que ele diz e faz agora, a gente não tem como não classificá-lo de grande mentiroso. Porque é uma coisa absurda o que se ouviu e viu o Lula dizendo e fazendo e o que o Lula faz agora e diz agora. Eu assisti hoje de manhã um vídeo do Ciro Gomes conversando com o Monark, no programa do Monark, aquele no podcast do Monark. Antes da eleição. E é bem falante, né? E o Ciro Gomes faz uma previsão de como seria o governo Lula. Olha, se ele tivesse dito aquele dia 6 números, eu apostava nos 6 números que ele dizia. Porque tudo aquilo que o Ciro fala naquela entrevista pro Monark está acontecendo, assim, ó, mas no detalhe fino da letra, sem um pouquinho de alteração. Ele previu claramente o que ia acontecer durante este mandato. E o Ciro Gomes, ele tem assim uma facilidade para dissertar certos temas assim, de comunicação, né? De comunicação, que ele é convincente. Ele tem um poder assim de afirmar certas situações, certas condições de política, governo e coisa, que é real. Então, você assim, esse cara aí é isso aí mesmo. Mas sabe que sobre essa fala do Lula em Israel, eu aprendi a respeitar opiniões, né? Só que o que eu fiquei surpreso e impressionado, algumas pessoas, né, que eu fiz ali, coloquei alguns stories ali, né, tirando uma onda ali, persona não grata,
né? Mas nada a ver, não era uma crítica ao governo federal, era uma crítica pessoal Aquele ato. Aquele ato. E um amigo meu me chamou, né? Me chamou e disse, pô, cara, mas tu vê, tentando justificar a fala com falhas do outro governo. Eu disse, cara, eu não tenho nada a ver, eu não estou falando aqui de governo. Eu não estou falando aqui de A ou de B. Eu estou falando que o cara foi infeliz em uma fala. Porque tem muita gente que defende, né, o Estado do Hamas como se os caras fossem bonzinhos. Eu vou ser bem sincero, lá também tem seres humanos, lá também tem pessoas inocentes. O problema é que a comparação, cara, ao Holocausto, ao nazismo, cara, isso foi assim, ó, de uma infelicidade. Isso mostra o desconhecimento e despreparo de quem fala. Exatamente. O grande problema é o seguinte. A gente ouve muito falar Hamas. Todo mundo fala. Tu entrar na rede social, as postagens de entrevistados, de jornalistas, Hamas. Claro que tem aqueles também que diz corretamente. O Estado palestino. Palestina, exatamente. A Palestina que está hoje sob o regime do Hamas. Que é um grupo Porque terrorista. a autoridade palestina, que antes teve por muito tempo Yasser Arafat, que é o mesmo nome dele? Yasser Arafat. Yasser Arafat. Ele abriu a possibilidade de outras facções políticas, grupos ideologicamente não alinhados com o pensamento dele, poderem fazer parte, né, da política da Palestina. E o Hamas entrou Se e instalou tomou o poder. E aí está aí o resultado. Esse é o grande perigo que existe no mundo. Não estou falando lá, só lá. Só lá está o exemplo geral, né? do que é a ideologia de pessoas que ocupam poder com viés de defender bandido, de defender terroristas, de defender ladrões, né? Essas coisas aí. Onde é que chega? Nisso que nós estamos assistindo hoje lá, do que aconteceu lá contra o Israel. Mas por outro ângulo, né? Várias pessoas que eram defensores do Lula, defensores da ideologia da esquerda, daquilo que tinha sido apresentado na eleição, se manifestaram Contrariamente à posição dele. criticando, né, contrário à posição dele, da mesma maneira, que é um assunto que essa semana está em alta, em função de na verdade, de um concurso musical numa igreja batista da Lagoinha, que uma menina trouxe uma música para o concurso fazendo denúncias sobre o que acontece na Ilha de Marajó. E aí me remeteu muitas pessoas quando a ministra Damares fez a denúncia do que acontecia lá. Há um tempo atrás. Das crianças que eram abusadas pelos pais, abusadas pela família, que eram vendidas pela por família. R$5. Crianças que eram tiradas, arrancadas os dentes para fazer sexo oral. Então, e isso tudo, a própria Xuxa fez um baixo-assinado pedindo a cassação da Damares, e agora, quando isso veio à tona, que eles descobriram que de fato isso acontece, ela simplesmente, né, silencia. A mídia Silencia também. E o que está acontecendo aqui no Brasil é desumano. É desumano a maneira com que aquelas pessoas vivem. Quem silencia, tu disse, além da mídia? A Xuxa. A Xuxa. As grandes não, porque lideranças. ficou subentendido que era a Damares. Não. A Xuxa. Os influencers, Sim, né? sim. Aquelas pessoas têm influência na sociedade, né? E agora nota-se que existia, de fato esses acontecimentos lá. Sim, me lembro que tinham dessa sido denúncia. denunciados. Foi muito questionada. A Damares, quando era ministra, Não, tentaram foi caçar muito, ela. foi muito Tentaram questionada. caçar ela. A Xuxa, Maria das Graças Meneghel, uma coisa assim. Maria da Graça Meneghel. Da Graça Meneghel. Ela Daqui gaúcha, daqui de Santa Ela Rosa. é de Santa Rosa.
foi ela que começou com isso e fez um baixo-assinado, né, pedindo... Tentando descredibilizar a então ministra da época. Sem conhecimento. Eu vi uma outra, agora esqueci o nome da outra influencer ali, que fez um vídeo pedindo desculpa, pedindo perdão, porque ela não tinha conhecimento. E aí eu te falo, como é que uma pessoa, um influencer, que está ali influenciando milhares de pessoas, traz um assunto para a pauta sem conhecimento de causa? Concordo. É complicado. Ou não tem conhecimento, ou maldade. Ou tem e vem com a maldade. Vem para defender uma coisa que ela tem conhecimento. Tenta distorcer mas nessa a situação. situação, pela gravidade do teor do assunto, eu quero acreditar que foi na ignorância. Foi uma falha de conhecimento e ela não acreditou em tamanha barbaridade que é a situação lá e defendeu aqueles que acusavam a Damares de mentiras, né? Como se fosse mentirosa. E agora uma invenção, né? Que tivesse inventado aquilo. Na verdade, quando a gente emite uma opinião sobre um assunto, a gente emite baseado em 2 pilares. Ou no nosso conhecimento ou na nossa ignorância. Não existe um outro pilar que baseie uma opinião. O que pode basear a minha opinião em relação a um fato? É o meu conhecimento sobre aquele fato, dentro da profundidade daquilo que eu conheço, ou então a minha completa ignorância, onde eu faço uma análise rasa do assunto e emito uma opinião que, na verdade, posso até apelidar de besterol. Se fala medo de besterol. Qual é a diferença entre a época em que se emitia uma opinião, por exemplo, numa mesa de bar, bebendo uma cerveja? Chegava num boteco, estavam os caras jogando snooker, tomando cerveja e emitindo suas opiniões sobre a nossa cidade, sobre um assunto que estava em voga. É ali que ficava aquela opinião. Ela se resumia àquele grupo. Raramente ela era ampliada ou amplificada para transcender aquele lugar. Hoje, com esse advento das redes sociais, hoje um vídeo feito em algum lugar, ele pode tomar uma dimensão nacional ou internacional. Em segundos? Em segundos. Olha só o exemplo de que o Rabis falou dessa menina que faz uma música, onde nesta música ela é uma música uma música de denúncia, uma música de protesto, uma música de consciência, onde tenta chamar a atenção para um problema, usando palavras amenas, usando versos e poesia para poder dizer de uma realidade drástica que faz até ali. Usou a arte para isso. Usou a arte. Ela fez o papel dela. Qual é o papel da autoridade que capta aquela mensagem? Verificar se aquilo realmente é uma denúncia com profundidade ou não. E, em cima deste fato, chegando a uma conclusão, começar a tomar as medidas. Mas o que se viu? Agora a coisa foi para o lado de que a denúncia é verdadeira. Mas nos primeiros dias, os primeiros comentários em relação à manifestação dessa menina era inclusive tentando descredibilizá-la. Tentando descredibilizar o que ela estava dizendo. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é um policiamento sobre qualquer medida de opinião mais profunda, tentando descredibilizar esta denúncia ou a apresentação deste fato. E junto à descredibilização, o rótulo. Tentar rotular a pessoa para que ela não volte. Para que ela não volte mais a cometer a tentativa de denunciar algo. Exatamente. Com o apoio da grande mídia. Com o apoio da grande mídia, com o apoio silencia, da autoridade né? instalada e tudo mais. A gente vai continuar com esse assunto, que ele é bastante palpitante, porque isso tem a ver com a vida de todo mundo e citar outros fatos, mas vai ser na sequência, na próxima parte do programa O Bloco. Diretamente dos estúdios da TV Atualidade, voltando então no nosso pós-carnaval com o programa O Bloco. Discutíamos aqui agora há pouco a questão da denúncia feita por uma menina em um festival gospel, né? Isso. Onde ela faz uma denúncia seríssima a respeito do que acontece no norte do nosso país, na Ilha de Marajó. E certamente deve acontecer em outros lugares, a gente não tem conhecimento amplo para poder falar, mas sobre este fato a gente discute a questão da falta da manifestação da grande imprensa como vigilante dos fatos ocorridos no nosso território para levar até as autoridades o que acontece para que se tome providências. Nós falávamos aqui agora no intervalo que a impressão que a gente tem é que algumas pessoas sentaram em cima da consciência de alguns jornalistas
na consciência de alguns editoriais. Onde é que está o editorial da Veja? Onde é que está o editorial da Folha de São Paulo, do Globo, da TV Globo, da TV Bandeirantes, da Isto É? Nós estamos falando de veículos poderosos, com pessoas com conhecimento, com setores de investigação, com repórteres qualificados, para ir até o local, fazer o levantamento, ver se essa denúncia é verdadeira ou não e levar até a autoridade, levar até o público nacional o que está acontecendo, abrir esta situação para que as autoridades possam tomar conhecimento. Cadê o jornalismo brasileiro? Cadê o jornalismo do Brasil? Onde é que estão os grandes jornalistas que sempre fizeram matérias de ponta, levando questões a respeito de assuntos extremamente delicados, levando até jornais de alcance nacional, levando até as autoridades o pedido de providência quanto ao assunto? Neste momento, a gente vê tudo isso silenciado. Ou alguém o silenciou, ou silenciaram por si só. Sabe que eu assisto, sempre que posso, um programa que tem aí da revista Oeste, que é aquele Oeste Sem Filtro. Tem jornalistas ali que defendem uma pauta conservadora e tem um histórico respeitado. Entre eles ali, o Augusto Nunes, Alexandre Garcia, o Navarro, Piotto, que é um pouco mais novo, mas vários. E eu recordo aqui o que diz sempre o Augusto Nunes. Eu sou do tempo que o repórter, o jornalista, o repórter, narrava os fatos. Hoje, eles emitem opiniões. Mas eu considero isso, eu considero aquilo, eu acho que é assim, devia ter sido assim. Inclusive, às vezes, desviando o foco. Desviando o foco e encobrindo os fatos. Mas eu quero abrir um parêntese, e isso acontece também aqui, por exemplo, na nossa região. A imprensa de um modo geral. Eu lembro de um programa de rádio que nós tínhamos aqui na região, onde a população ligava para lá para reclamar da luz queimada no poste, do buraco na rua, da calçada quebrada, da boca de lobo quebrada, né? O pessoal ligava para reclamar. Boca no Trombone? Boca no Trombone era o nome do programa. Eu patrocinei muitos anos esse programa. Pois é. Muitos anos como patrocinador. De radialistas que trabalharam ali, que de fato... Ó, quando eu tinha a loja Casa dos Retalhos, eu fui durante, acho que uns 5 anos patrocinador do Boca no Trombone. Pois é. Isso lá na década de 80. Hoje o que nós temos? Nós temos, e eu vou falar aqui porque eu tenho como provar, radialistas que não trabalham na prefeitura, mas que misteriosamente têm um contra-cheque ligado, inclusive eu tenho um contra-cheque ligado à Secretaria de Saúde do município, e tu liga para lá, o cidadão mais humilde liga para lá para passar vergonha, porque parece que o camarada tira sarro das pessoas. Em vez dele só ouvir, o que nem era antigamente, o doutor Eugênio tá ligando aqui para nós, aqui no programa da rádio, para reclamar. Já faz 6 meses, ele paga ali, como é que é aquela... Iluminação pública. Iluminação pública, e faz 6 meses que a luz na frente da casa dele está apagada. Atenção aí, secretário de obras. Hoje não. Mas vem cá, será que não está com algum probleminha? O que está acontecendo lá? Ou então desviou... Cara, tira uma onda. Não existe mais aquela denúncia. Tipo, eu acho que nem existe mais o programa pela invalidação. Eu não sei, eu não ouço. Entendeu? Então, tipo, esse é o clamor das pessoas. É as pessoas que reclamam, as pessoas chegam até nós. Cara, a gente tinha antes para reclamar qual era a função disso. Era como se fosse um vereador, era um elo entre a população e o poder executivo. E havia aquela cobrança. O jornalismo tem essa função, né? O jornalismo tem essa função de levar as denúncias. Isso vai de baixo a cima, de cima a baixo. Isso é uma realidade. Tanto é que existem prerrogativas de profissionais que o jornalista tem de ocultar a sua fonte, de acessar documentos. Quando um jornalista vai até uma delegacia, vai até o fórum... Desde que ele seja credenciado. Ele apresenta a sua credenciada, ele tem acesso a informações para poder, então, montar ali a sua reportagem, montar os fatos e levar isso com a sua responsabilidade, em cima do que ele vai falar, levar até o público. Esta é a função do jornalismo institucional no país. Mas pelo pouco que eu acompanho, porque antigamente sabe que jornal tomava processo até por dentro dos olhos, né? É verdade. E pelo que pouco que eu acompanho hoje, quando algum jornal daqui da região coloca uma matéria, daí vai para os comentários das pessoas, principalmente se for na internet,
Aí tu vai para os comentários, mas querem mais informações. Mas foi isso que foi nos passados da DP, isso que foi nos passados da Brigada Militar. Tipo, parece que tem um jornalista dentro da polícia que já monta a matéria e entrega pronto. Porque os caras não têm mais culhão, com perdão da palavra, de ir lá e montar em cima dos fatos o que de fato aconteceu. A começar que tu não pode mais nem botar as iniciais, não, o nome da pessoa, tu bota só o suspeito, o investigado, o nome, nem pensar em botar, né? Então, assim, ó, o que a gente está assistindo, que é uma falência de um setor, que é extremamente importante, que é pujante, e numa democracia. E se fala bastante ultimamente da possibilidade de abalo do sistema democrático nacional, da possibilidade de um golpe contra a democracia. Um dos pilares da democracia é um jornalismo livre. É o quarto poder, né? Liberdade de expressão, que é hoje exatamente o que nós estamos enfrentando com dificuldade, o direito de se expressar. Tudo bem, mas o raciocínio que eu quero chegar é o seguinte, ó, se nós, cidadão comum, nós somos cidadãos comuns, se nós sentimos a necessidade de nos expressar, e quando nos expressamos, muitas vezes somos responsabilizados pela nossa maneira de nos expressar. Sofremos retaliação. E sofremos retaliação. E se existe uma previsão constitucional de um profissional, como lá o médico é o profissional que cuida da saúde, como o advogado é o profissional que cuida das questões de direito, em relação à publicidade dos fatos obscuros ou da necessidade de esclarecimento de um fato, qual é o profissional indicado para esta atividade? É o jornalista. O motorista dirige carro, dirige caminhão, o empresário cuida da sua empresa, o padeiro faz pão, o advogado cuida das questões lá. Cada um tem a sua matéria. De quem é este profissional habilitado, respaldado constitucionalmente, respaldado legalmente, com a sua matéria curricular, com aprendizado de como absorver a informação, transformar a informação em notícia, relatar a informação. Ele tem uma formação acadêmica para isso. Ele não é um cebolinha que está aqui emitindo uma opinião rasa sobre uma coisa ou outra, ou discutindo com dois amigos num programa de televisão numa pequena cidade interior. Não, ele foi academicamente montado, o cérebro dele está programado para fazer aquela atividade. Então ele recebeu, junto com a sua credencial, uma responsabilidade. E se ele recebeu essa responsabilidade e ele não faz, traz para mim a sensação de falência de um setor. É um setor que está falando. E aí eles falam muito assim, mas hoje em dia qualquer um vai para a internet e omite opinião. Por quê? Por que qualquer um vai para a internet emitir opinião? Porque está faltando com que aqueles que deveriam estar emitindo opinião respaldado pela questão legal estão se omitindo. Estão deixando um vácuo. Porque ali os donos do poder, ou aqueles que detêm o poder, pode controlar. E a rede social não. Por isso que vem sempre essa proposta de regulamentação das redes sociais. Precisamos limitar... Justamente por quê? Porque aí tu tira a liberdade plena das pessoas se manifestarem, que hoje existe na rede social. Porque a grande imprensa, a mídia nacional está sufocada e... subjugada. Amordaçada, né? Subjugada, amordaçada pelo poder econômico que o governo, esse aí está muito evidente, que o poder, vamos dizer assim, porque aí junta-se o poder econômico com o poder político, o poder de polícia, o poder de justiça. E sabe que a rede, aquela Jovem Pan de São Paulo, que tem quase 100 anos de história, teve prestes a perder a sua concessão. E teve que recuar, que demitir, fazer uma reestruturação no seu quadro pessoal e cuida o que fala. Senão, e está nesse ponto. Porque ela era uma emissora que era assim... Estava em desalinho com o pensamento da normalidade. Exatamente. Ela era uma emissora de rádio e televisão, espalhada pelo Brasil, que tinha uma orientação de liberdade total para noticiar, para comentar e tudo mais. Exatamente.
E aí, daqui a pouco, sofreram a reprimenda. Ó, tu te alinha aí, tu te contém, senão tu vai perder a tua concessão. E foi isso que realmente aconteceu. E é o que acontece nessas outras também, onde o poder político e econômico fala muito alto e os seus comandantes vão lá para os seus comandantes e dizem, olha, para por aqui, não avança. Eu, às vezes, me questiono quanto a responsabilidade de que nós, numa cidade pequena, temos quando ampliamos e amplificamos a nossa opinião, inclusive num programa como esse aqui. Às vezes eu me questiono quanto a isso, porque levar até as pessoas a opinião da gente, muitas vezes pode despertar naquela pessoa ou uma vontade de analisar, se questionar, ou um pensamento de revolta quanto ao pensamento da gente, ou então até concordando. Ele tem algumas linhas que ele pode adotar. Mas eu me questiono muito o porquê que, nos últimos tempos, com a maior possibilidade, com ferramentas muito melhores do que 20, 30 anos atrás, cada vez mais cai a qualidade da informação. Vou ser bem claro quanto a isso. Existe uma lei que fala sobre a publicização dos atos de governo. Nosso presidente da República, a sua querida, foi viajar para o exterior. E uma jornalista questionou quanto para ter acesso à listagem dos presentes recebidos na viagem. O governo, já em nota, divulgou que não vai divulgar a listagem dos presentes recebidos, que é sigilo do governo. Então, assim, os aparelhos cada vez melhoram para que a gente possa ter acesso às coisas. E cada vez mais as pessoas complicam e dificultam o acesso às coisas. Com esse comentário, eu vou encerrar essa parte do bloco e a gente volta daqui a pouquinho, seguindo nesse assunto, na terceira parte do programa O Bloco. Eu me criei ouvindo expressões na televisão e nos jornais de que um grande país e uma boa democracia se faz com imprensa livre. Isso é uma frase que era recorrente nos debates ou nas apresentações, quando se via ainda grandes jornalistas brasileiros emitirem opinião, relatarem fatos e denunciarem coisas que aconteciam ou no governo ou em alguma outra situação da sociedade. O tempo foi passando e parece que esses jornalistas foram se aposentando, outros foram deixando, talvez, desta profissão, e aí foi se transformando aquele pessoal, já não era mais aquele pessoal que fazia uma opinião fundada do fato, era aquele pessoal que os programas montam ali 3, 4 pessoas num sofá, um vai dirigindo e a maioria ali é hoje o chamado influencer. Tem muitos programas com este perfil, onde aqueles que influencer vem de influenciador, eu acho, né? Acredito que influencer vem de influenciador. Influenciador é aquele que influencia alguém. Então eles já se denunciam na sua própria denominação como alguém que está influenciando a pessoa através da sua palavra. Quando a influência é positiva, eu acho que está tudo bem, influência positiva e tal. Mas qual é a régua para se medir o que é positivo e o que é negativo? Esta é a questão. Porque muitas vezes o assunto que vem à baila não é um assunto que a gente queria estar debatendo. Como a gente falou aqui, a questão do desvio de foco. Pega um assunto que... Vamos pegar agora um assunto que, na minha opinião, ele tinha que estar sendo mais discutido, que é a questão da dengue. A questão da dengue ela está extremamente preocupante. A gente está vendo aí em vários municípios, no Rio Grande do Sul, quando se amplia Brasil, a coisa está em patamares de pandemia. Eu não conheço o número, até porque não está se divulgando os números. Então, aquele foco todo que a imprensa fez no passado, numa outra pandemia, será que não era o momento da imprensa começar já a somar os dados destes municípios, de somar os dados não só os oficiais, como fizeram no passado, lembra? Mas... Que havia o dado oficial e havia os dados que eles levantavam. Só que tem uma coisa, né, Cebola? Tem, assim, ó, que a imprensa fazia, mas fazia
direcionando para aquilo que interessava. Então a régua da medida é outra. A régua da medida era no sentido assim, ó, vamos divulgar e vamos noticiar, isso aqui interessa para mudar o foco em relação ao que o governo vinha fazendo. Não comprou vacina, negacionista. Tá, mas compraram vacina agora? Pois é. Ainda não, né? Não compraram. E estão negando também os fatos. Estão negando. Então são negacionistas também. Silêncio total. São negacionistas também. Mas aí eu digo, cadê a imprensa? Tá toda silente. Mas aí será que é porque o presidente é meu amigo, é da minha cor partidária? Aí é que tá. Ele paga, né? Eu volto naquilo que tu falou antes de jornalistas, imprensa livre. E o que está acontecendo agora? Essa nova geração, qual é a impressão que nos traz? Ela tem preço. Eles vieram para ser comercializados. O meu preço é tanto. E aí silencia ou divulga aquilo que eu quero. É isso que vem acontecendo. Tem um caso de um influencer, é? tem um caso de um influencer brasileiro bem famoso, que é aquele o Neto. Lucas Neto. Felipe Neto. Felipe Neto. São dois, né? Felipe Neto. Eu acho que o que tu quer falar é o Felipe Neto, é o mais Felipe velho. Neto. O da Nestlé. Isso, o Lucas Neto é o irmão dele. O papagaio que pintou de verde a cabeça. É. A cabeça de verde imitando foca. Aquele rapaz, ele tem um poder de influência sobre uma parcela da nossa juventude que é algo fantástico. É fenomenal. O problema é que aquilo que ele influencia, que às vezes eu questiono. O que ele influencia? E aí ele tomou um revés. Bem interessante o revés que ele tomou. Quando ele vai fazer a propaganda lá, faz um contrato. E aí então a gente vê que na verdade tu tem preço. Não é aí é o preço. Aí uma grande empresa comprou a opinião dele por um período. Olha, eu vou te dar tantos bis aqui, eu vou te dar tantos bis para te falar bem de algumas coisas para nós, né? E aí, cara, a Mondelez, que é a fabricante do bis, tem na semana seguinte as suas ações caindo em 60% na Bolsa de Valores. Encalhando o produto, empresa ligando e cancelando o pedido, e virou uma bagunça, e ele teve que se retratar e pedir desculpa em relação a algumas coisas, que na verdade, então, chega nesse ponto. Nada mais foi do que os biscoitinhos aqui é para comprar a tua opinião, para te divulgar tal opinião sobre isso, aquilo, aquele outro. É isso aí. Então, é a influência negativa do negócio. Porque com que régua vai se saber se ele tem conhecimento de causa para influenciar alguém sobre um assunto? É diferente, por exemplo, quando tu chama na televisão um advogado para falar sobre uma matéria. O cara é criminalista e foi ali falar. Ele vai falar sobre legislação, como que se aplica a lei, como dentro do conhecimento dele, e lá num certo momento de tudo aquilo que ele vai falar, ele vai pegar uma parte e vai emitir a opinião dele, mas baseado naquilo que está escrito que na ele legislação. Domina e que ele tem conhecimento e domina aquela matéria. Os influencers de hoje pegam qualquer coisa e destrincham aquilo, e o pior, tem uma galera aí que vai de roldão e sai replicando aquilo ali. É porque a maneira que eles conseguem transmitir a ideologia deles, porque às vezes não é o fato. Porque tudo na vida é interpretação, né? Você sabe disso. Concordo Eu posso ler uma matéria, tu lê a mesma matéria, o doutor Eugênio lê a mesma matéria. E cada um de nós vai interpretar de uma forma. E cada um de nós interpretar de uma maneira diferente. Eles interpretam da maneira deles. O que acontece? As pessoas hoje têm preguiça de ler, nós falávamos isso no intervalo. Tem preguiça de ler e de estudar. Não sei de que copiar, então eu peguei o cara que falou bonitinho, o cara me convenceu. É com ele que eu vou. É aqui que eu vou. É com ele que eu vou. Entendeu? Então, mas é por isso, né? E aí o cara começa a ganhar cancha, que nem diziam os antigos, né? Começa a ganhar espaço, começa a ganhar seguidor, engajamento. E aí é onde se cria esses imbecis. Para mim, esse cara é um imbecil, esse Felipe Neto aí. O imitador de foca? Porque ele já teve que se retratar trocentas vezes de opinião que ele emite, depois ele volta atrás. Inclusive na questão política, teve governos que ele criticou, depois ele estava lá dizendo que não era bem assim, entendeu? Então é aquela situação, né? Hoje tem uma geração que não quer ler, não quer estudar e quer seguir.
Tu falaste uma coisa aí, né? Imbecil e cheio do dinheiro, né? E cheio da grana. Então o que é isso? Milionário. Que eu acabei de falar. É o preço que ele É tem. o preço. Dá dinheiro. Exatamente. Recebe bem para poder Exatamente. emitir opinião. Exatamente. Então, assim, o meu preço é tanto, eu faço a divulgação do teu produto, eu influencio uma camada enorme de pessoas Porque que eu ele tenho não no cresceu, meu- ele não cresceu falando bobagem. Claro que não. Entendeu? Ele ter um certo número de engajamento, até ele se transformar num influencer de verdade, num formador de opinião renomado, porque para receber ele acaba sendo. Entendeu? Até ali. Eu posso não gostar dele, mas ele tem. Exatamente. Em algum momento, ele fez a coisa certa para chegar onde chegou. Só que o problema é que quando. Tem uma frase que diz que o homem não vale por aquilo que sabe, mas por aquilo que ele faz com aquilo que sabe. Entendeu? Então, tipo, eu tenho uma informação e o que eu vou fazer com essa informação? Eu tenho conteúdo, mas o que eu vou fazer com o meu conteúdo? Eu vou usar aquilo que eu sei para fazer o bem, eu vou usar aquilo que eu sei para fazer o mal. Entendeu? Então, tu chega num patamar de conhecimento, como é que se diz, assim, de carisma com os teus seguidores, que para eles não importam mais. O que tu falar é lei. É. E é isso que acontece com esses caras. E aí estão lá ganhando dinheiro, zombando na nossa cara, entendeu? E Pra essa falar coisa é bobagem. gozada, né? Tem um cara ali que eu assisto os vídeos. Vocês já viram um cara que tem um do Bar do Alfredinho? Sim, o bairro. Já assistiu horas dando os risada. vídeos do Bar do Alfredinho? E vocês viram que aquilo está se transformando numa marca, né? Sim. E os caras já estão até agora sendo patrocinados. Exatamente. Outro cara que Viajam. Outro cara que eu lembro quando eu falo é aquele Sotile. Sandro Sotile. Sandro Sotile. O Sandro Sotile foi um jogador mediano do É. futebol gaúcho, nunca transcendeu o futebol gaúcho e nunca também. Eu acho que ele nunca jogou na dupla Granal, né? Não lembro disso aí, acho que não, né? Não, acho que andou jogando. No Será Inter, que eu acho que jogou? jogou no Inter, É. andou jogando. Jogou Mas no nunca foi um jogador de primeira linha, assim, lá do. Não, né? Foi um jogador mediano. Não vou dizer que seja um cara ruim, mas eu quero dizer que ele nunca foi aquele craque do desponte lá da capa de jornal, né? E ele acabou lá na verdade, eu fui descobrir depois que foi um cara que montou a página para fazer brincadeiras com o nome dele. E esse cara começou a crescer de tal forma e aí então procurou o Sandro Sotile para oficializar a situação e o Sandro Sotile, não é o Sandro Sotile que escreve aquelas coisas ali. Sim. É um rapaz que escreve aquilo ali. Eu só falo. E o Sandro prestou a imagem dele. E agora pegou aquela história do 3 latão por R$10, lá no bailão, fazendo propaganda de bailão no interior, vai fazendo festa e tal. E isso toma uma proporção. Cara, aqueles alemão do peixinho frito. É. O Peixinho na brasa. frito, Peixinho na brasa, uma Kaiser Chelata, né? Mas aqui nós temos um cara aqui, eu acho que é daqui, não sei se é Santa Cruz, Vera Cruz. O Nene. O Jano. O Jano. O que Django, fala. o Django. Uma coisa que fala todo o Nicolas Cagezinho. Todo o Nicolas Esse cara Cagezinho. também, cara. Aquele cara ganhou bastante grana, eu acho que Tá, continuou mas ganhando. tu observa o seguinte, então, ó, que essa vertente do influencer, dessas oportunidades, ela existe também para coisas divertidas, para coisas do bem. Entretenimento. Tem um cirurgião que eu assisto muita coisa que ele faz, que ele é de Rosário do Sul, que ele fala muito sobre as questões das doenças do intestino. E eu sigo ele e ele está sempre publicando matéria nova. Ou seja, esta disponibilidade de matérias, esta coisa que a internet deu a oportunidade, é uma enciclopédia, é uma Barça, que tu pega o assunto que tu quiseres hoje no YouTube, pega o assunto que quiser, digita ali que vai ter N matérias sobre aquele assunto para te estudar, para te buscar conhecimento, buscar opiniões sadias. Também existe o lado bom disso. Mas existe. tem um grande risco, um É. grande perigo, principalmente nas lojas de compras online. É. Hoje existem empresas que te pagam para te ficar em casa aqui no teu celular, curtindo página de empresa e comentando. Para dar a sensação de que aquilo dá credibilidade, a Pra falsa quando credibilidade. eu, cliente, entrar lá na página da loja do Dr. Eugênio, vou dar uma avaliada. Pô, cara, avaliação. Mas os caras 5 manipulam tudo, estrelas. tia. É tudo. Tudo. Mas caras essa questão manipulam de tudo. compra aí, assim, ó, hoje, uma coisa que tá assim disseminada é a venda de remédio. Remédio. Sim, remédio. Aí não é remédio, tu vai ver, ele não é remédio, mas são suplementos alimentares, para sim, tudo sim. que é coisa. Se tu entrar ali e pedir um suplemento alimentar para dor de cabeça,
Tem. Para doença Pra do dormir. coração, para dormir, O para o estômago. intestino, para o estômago, para diabetes, tu vai A achar semente de abóbora, o extrato de tomate. tudo. Só que tu olha que a coisa é tão... Lemos, lembrei o nome do médico lá de Rosário do Sul, Lemos, o Tá, nome dele. mas tu falou em manipular, que eles manipulam É tudo. manipulado. Hoje tu compra seguidores. É. E aí tu vai ver ali, diz assim, ó, liberado pela Anvisa. É. Esses remédios, essas coisas aí, é um absurdo. É um negócio que... Nós vamos daqui a pouquinho para o último bloco do nosso programa e a gente agora vai tentar pegar um aspecto um pouco mais divertido, um pouco mais descontraído da situação desta... Poxa vida, manipulam tudo, desta manipulação da nossa opinião. Então, indo para a nossa última participação do bloco, e eu quero contar rapidamente uma história para vocês. Era do ano de 2004. 2004 eu não me elegi vereador e eu fiquei desempregado, porque eu tinha vendido a minha loja, eu estava sem outra atividade, e eu fui, aos 40 e poucos anos, eu fui ser empregado pela primeira vez na minha vida. Fui ser empregado. Até então eu sempre fui dono dos meus negócios. Fui em Porto Alegre ser empregado. E aí cheguei lá numa empresa, fui ser almoxarifado. Fui trabalhar no almoxarifado numa empresa de engenharia. E aí tinha uma gurizada nova lá e eles me ensinaram muito de computador. Eu não sabia nada dessa coisa, dessa modernidade de computador. E na época tinha um negócio que chamava Orkut. E eu via os guris conversando entre eles e diziam, tu vê, porque eu tenho 300 amigos. E o outro dizia, não, mas eu tenho 600 amigos. E o outro dizia, não, mas eu tenho não sei quantos amigos. E eu olhar aquela conversa deles, eu muito burro para essa situação, não me metia, mas ficava observando aquilo. Até que um dia um deles perguntou assim, ô tio, tu não tem Orkut? Digo, cara, eu tenho certidão de nascimento. E eu tenho uma caminhoneta velha. Mas essas coisas eu não sei nem o que é. Não, mas vamos fazer um Orkut pra ti. Então vamos fazer. Eu não tinha nem e-mail pra ter uma base. Criaram um e-mail pra mim e criaram um Orkut pra mim. E aí então começou a história de amigo. Eu zero amigo, não tinha nenhum amigo. E aí mas como é que é essa coisa de amigo? Eu tenho então que começar a procurar os meus amigos aqui. Não. Aqui eu tenho 700 amigos. Tá, mas eles são teus amigos de verdade? São pessoas que tu conversa? Não precisa ser amigo de verdade. Isso aqui a gente só é amigo quem conhece. Não, mas então isso aqui é uma enganação. Porque eu devo ter no máximo uns 15, 20 amigos. Eu nunca vou chegar a 600 amigos. Eu tenho 15, 20 amigos, 30 amigos talvez. Não sei quantos amigos a gente tem. Nem muito conhecidos. Mas amigos a gente não tem muito. E aí eu comecei a entender sobre isso. Ainda mais naquela hora que tu tava com essa dificuldade financeira. Aí perde muito amigo. Aí eu tinha bem pouquinos amigos. Eu lembro de uns 2 ou 3 que tiveram... Essa é a pior hora. Eu sou especialista. Eu tive uns 2 ou 3 que me disso. paletearam comigo umas dificuldades ali. Mas aí então eu comecei a tentar entender esse universo. E já os meus filhos cresceram nessa vibe desse universo aí. Aí depois veio o Facebook, né? Aí sim. Mas aí eu quero chegar numa questão. Na verdade, nós estamos sendo manipulados constantemente por essas plataformas. Isso que tu falou aqui da questão do cara que fica em casa apenas curtindo para formar uma média de números para quando alguém abrir... R$500 por dia. Depende da tua capacidade de produção. Ou seja, clicar no curtir e comentar, talvez seja, não sei se essa é bem a expressão, virou produto. Virou produto porque ele vai direcionar. É curtir e comentar. É avaliar. Tu avalia a empresa. Uma empresa que tu nunca viu, que muitas vezes tu não sabe, vem ali para ti o que tu tem que fazer a avaliação, tu vai curtir, vai avaliar ela, vai curtir outra, vai avaliar, no final do dia vamos ver qual foi a tua produção. É como quando eu era criança, eu me lembro que vinham os caras trazer sapato para nós fazer. E fiadinho. Era aquele fiadinho, sapato. A tua produção ali é o teu louco, só que dá bem mais que fazer sapato. Mas vocês vejam, então, como realmente foge da mão, foge do visual, foge do controle. A gente vive no mundo fake. A gente vive um mundo fake. É verdade, porque assim, ó, hoje, por exemplo, Facebook. Eu tenho um perfil só. Tem que fazer outro perfil, porque mas eu também só tenho um, não sei como é que é de fazer outro. Esbarrou no 5 mil. Não, eu tô tentando excluir um faz 2 anos. Eu tinha feito um que eu tinha no tempo da política e um pessoal. E aí agora acaba que uma vez eu perdi acesso de um, depois consegui recuperar o acesso para excluir a página, já entrei com protocolo de exclusão e não consigo.
Então, assim, onde é que tu para? Nos 5 mil. 5 mil aí tu tem que criar outro perfil. E eu não vou criar outro perfil, fiquei naquele ali, eu tenho 5 mil amigos. Tu acha que eu tenho 5 mil amigos? Tu pode ser candidato a prefeito. Seus 5 mil votos votos faz uma aí. frente Que boa. nem disse um amigo meu, conhecido meu, lá em Morro Retiro do Sul, que foi candidato a vereador, o Mozamigo. O Mozamigo, ele fala, o Mozamigo vão votar em mim, eu tô eleito. Eu tenho uns 700 votos, fez 70. Mozamigo. Então, se assim, eu podia, né, tranquilamente. Mas a gente não tem certeza que esses amigos aí vão votar na gente. Como é que tu vai ser? Pois é, mas aí como é que tu vai ser candidato? Fake que o Carrapicho citou agora há pouco, né? E a gente tem assistido muito coisas que não são boas, mas tem uma boa mídia. Tem muita coisa que não é boa, mas tem uma baita mídia. Ou seja, está se vendendo por aí muito produto. Está se vendendo muito produto por bom e por bonzinho, e às vezes o produto não é tão bom e tão bonzinho. Tem na muita verdade, enganação. um grupo por trás que está desenhando aquilo como bom e bonzinho. Tu sabe que Isso não é só muito produto, perigoso. isso não é só produto de comprar, viu? Isso Não, é tudo, inclusive política. De informação. Até na política. De informação também. Tem um prefeito, o prefeito de Florianópolis, ficou conhecido como prefeito TikToker. Tá sendo imitado. Até aqui no Butiá tem um vereador que fez uns videozinhos já imitando ele, uns 2 ou 3 videozinhos eu vi imitando ele ali. Bem bacana até os vídeos do cara. Como é que claro ele que faz? a produção não é a mesma. O cara, ele grava tudo, prefeito Topázio, de Florianópolis. Só que o cara trabalha, o cara entrega resultado. E além dele trabalhar e entregar resultado, cara, a mídia do cara amplia aquilo, potencializa aquela entrega que dá vontade do cara transferir o título pra lá pra votar no cara, tia. Sabe? Então, eu converso com meus amigos, que eu tenho bastante conhecido, também tem lá, pergunta pra eles pra te ver. Minha família, várias pessoas. Conversa com eles a respeito do prefeito Topázio. Depois eu vou te mostrar ali. Cara, tu conversa com o pessoal de lá, o cara realmente é bom, mas não é tudo aquilo que tá ali. Tanto é que tu tá falando aqui, nós estamos falando dele agora. É isso aí. Se nós não tivesse uma grande mídia por trás e tal, estaria sendo feito esse comentário aqui? Não. O cara, assim, ó, os vídeos do cara, assim, ó, são muitos profissionais, sabe? É uma equipe fora do comum que monta aquilo pra ele e ele acaba tendo uma entrega muito melhor do que de fato é o que ele entrega pra população. Na verdade, é aquela história, né? Se a gente pegar, assim, um exemplo grosseiro, né? É a gourmetização das coisas, né? Eu gosto muito de carne, sou carnívoro. E uma das partes que eu sempre gostei muito é a chuleta. Eu sempre fui um apreciador de chuleta, eu adoro chuleta. 2. E hoje em dia a chuleta não é mais chuleta. Entrecô. Chuleta, ou é entrecô, ou é prime rib, Prime ou é rib, short rib, short rib. ou é tomahawk. Tomahawk. A chuleta... Tomahawk. A chuleta virou 5 nomes. Pra mim, eu sempre cheguei no açougue... Não, e ainda tem vi a parte do Tibone, que pega a chuleta e tem mais o Tibone. e o filé mignon. Eu sempre cheguei no açougue, eu vou lembrar do Almenon. Meu pai sempre O Amor. comprou no açougue do Almenon, no açougue do Amor. Tava lá o alemão, que era o açougueiro, que pegava aquela baita peça, tirava ali a parte da direita, tirava aquele cantinho do osso. Ligeirinho. Cebolinha, quanto chuleta? Era o meu pai que encomendava, né? 2 quilos de chuleta aí, né? Corta aí 1 quilo pra panela e 1 quilo mais grossinha que o pai vai assar umas 3 chuletas amanhã. Chuleta. Aquela peça toda daqui até aqui era chuleta. Agora, a cada 10, 12 centímetros tem um nome. Esse nome aqui, outro nome aqui, outro nome aqui, outro nome aqui. E aí é o seguinte, ó, por exemplo, o Tomahawk. Mas isso é a gourmetização da coisa. Tem o osso maior. Que a parte e do o osso quilo nós é compramos. caríssimo. Ou seja, tu tá comendo chuleta, E tá pagando 5 vezes mais cara. E pagando osso. O short rib também. O osso é um pouquinho menor do que o tomahawk, mas tu também tá pagando osso. O tibone também, tu pega o osso, tu separa. O filé mignon pro lado e a chuleta pro outro. Tudo caríssimo. E aí, essa gourmetização das coisas, eu peguei o exemplo da chuleta, peguei o exemplo de gourmetização, para dizer o seguinte, hoje esta gourmetização está na comunicação. Essa gourmetização chegou na informação que é jogada na nossa casa, que é jogada na nossa cara no Facebook. Gourmetizaram as coisas ruins. Essa questão da carne aí, assim, é uma coisa que se transformou
os cortes que tu tinha numa res, chegava no açougue na hora de vender, Era isso meia que tá dúzia de falando. corte. Era costela, chuleta, o colchão de dentro, o colchão de mas fora, olha só. a agulha, não sei o quê. Aí vem tudo isso aí que tá falando. E outros... Agora o tem a tricô, bananinha, tem o filé tem a borboleta. bananinha, o acém. O acém, a bananinha é o que sai entre ali os prime rib, ou o próprio tomahawk. Só que assim, dali que sai a bananinha, hoje, não? isso. Só que hoje existe boutique de carne. Boutique, em Porto Alegre tem várias boutiques de carne. Cara, tu entra assim, ó, tu enche os olhos. Várias. A mais simples que eu conheço lá é a Dom Alfredo. Mas tem aquela uma que é de um jogador de futebol, tem uma que é do Carrapicho, do Minotauro. Carrapicho, eu era guri e no fim da minha rua tinha o matador do João Antônio. Aham. E aí, quando eles carneavam, não carneavam todo dia, carneavam 2 vezes por semana. O velho João Antônio dava um pedaço de carne pra mim, pro Tonho Bolota ali, o irmão do Fiuza. Era o Bolota, o Tonho, eu, os guris nós ia lá pra lavar o chão. Nós pegava água de balde do açude e lavava o chão do matador ali, juntava o sangue e tal, varria tudo pra deixar limpinho. E tava aquele animal pingando ali, recém-carneado, e um cara ali pegava assim, pegava uma faca e tirava um pedaço de carne, assim, mas sem corte, um pedaço qualquer de carne, e nos dava aquela pelota de Grotesco. carne como brinde por nós ter feito aquele trabalho. E nós íamos pro campinho, fazia uma fogueirinha, o pai do Bolota dos Guri fazia fogo para nós e assava e comia aquela carne no mesmo dia. Então, o que eu quero dizer com isso? Até porque nós temos que caminhar um encerramento. Quando a coisa fica boa... Ó... Agora que nós ia comer churrasco. As coisas eram mais simples. As coisas eram mais simples. Inclusive, Essa produção tá o demais. nosso conhecimento, a nossa informação que nós recebíamos, ela era mais pura, ela era mais simples. Como era Mais real. Como o corte de carne era mais puro, era mais Só que simples. era verdade. Era verdadeiro. E aí a coisa virou a gourmetização. Gourmetizaram a comunicação, gourmetizaram a informação. E era mais barato. E era mais barato. Gourmetizaram aquilo que nós podemos saber e emitir a opinião. Gente, eu comecei a ficar preocupado com isso. Eu acho que eu não durmo essa noite. Eu acho que para terminar esse assunto, a gente reúne com a produção, depois vamos fazer um churrasco. Vamos, pra... Vocês desculpem alguma brincadeira que a gente fez aqui. A nossa intenção não é, ser a tábua da moral e dos bons costumes, também não é a intenção fazer crítica pejorativa a ninguém. É apenas a nossa opinião, a opinião de 3 pessoas. Não que eu não tenha vontade. Aqui na rádio, na TV Atualidade. É apenas a nossa humilde opinião sobre algumas coisas que a gente quer compartilhar com vocês. Mas antes de encerrar, já Vamos que lá. nós estamos no momento de descontração do programa. De quebra de protocolo, né? Quebra de protocolo. Que diz assim, putz, agora que nós ia comer o churrasco, encerrou. Mas aí tem que encerrar. A história produção do cara já que ele nos chegou avisou. assim, chegou no boteco lá, disse assim, chegou no boteco e disse pro cara assim, hoje eu tive um sonho. E eu me acordei triste por causa desse sonho. Por quê? Porque eu sonhei que eu cheguei aqui e pedi uma cachaça e tu botou no martelinho a cachaça e perguntou se eu queria com limão ou não. Eu digo, tá, bota um limãozinho. Quanto vai botar o limão? Eu me acordei. Se eu tivesse tomado puro, eu tinha tomado. Tinha dado tempo. Eu inventei de colocar o limão. Botar o limão. Ai, não Agora que consegui nós ia falar. comer o churrasco, ele corta o Feito, programa. pessoal. Até o próximo programa, então. Muito obrigado pela audiência. Um abraço.